Boa tarde a todos. Vimos hoje à Serra d'Ossa, mais propriamente aqui a Val Abrão, a esta Albufeira do Francês, para vos falarmos das captações de água da Serra d'Ossa que, nos anos idos do século XIX, alimentaram a Vila de Redondo. Estávamos então no reinado de Dom Luís. Não é verdade, professor António Rei, o nosso convidado? Obrigado por aceitar este desafio. Obrigado eu. Digamos que o processo todo terá tido os seus primórdios realmente no reinado ainda de Dom Luís, embora, digamos, a coisa depois comece a ganhar velocidade, o processo, na fase a seguir ao ultimato. Portanto, quando há a mudança política em Lisboa, e até aí eram os regeneradores que dominavam, digamos, na política local. Portanto, um dos partidos do chamado rotativismo do constitucionalismo português, ligados geralmente, portanto, à produção e comercialização dos cereais, enquanto os progressistas estavam ligados, portanto, à produção vitivinícola. Portanto, isto havia direita-esquerda nessa altura ou não tinha nada a ver? Digamos que o Partido Regenerador era um pouco mais conservador e supostamente o progressista, digamos, chamemos ligeiramente mais à esquerda. Isto é uma noção que, no fundo, não se enquadra muito, porque em qualquer dos casos eram sempre os grandes senhores que dominavam os partidos, não é? Aliás, basta ter presente que o direito a voto era basicamente censitário, ou seja, só a partir de determinados proventos e determinados impostos é que a pessoa tinha direito a votar. Portanto, a grande maioria, digamos, dos habitantes do Redondo, do reino da época, não tinham direito a voto. Portanto, era, digamos, a média alta burguesia que tinha capacidade de voto, não é? Precisamente porque tinham um nível de ingressos e de impostos que tal lhes permitiam. Mas, portanto, voltando então aos nossos progressistas. Essa mutação que se dá a seguir ao ultimato permite aos progressistas ganharem a Câmara de Redondo, e o primeiro presidente da Câmara Progressista, uma figura, portanto, icónica de todo este processo, portanto, António Rui Gomes, já vinha, de há um tempo a esta parte, com todo um discurso de que a produção vitivinícola, portanto, a grande produção que se estava a acentuar no Conselho de vinhas, estaria a fazer baixar os níveis freáticos nos poços da vila e, portanto, e dos arredores. Então que faria falta buscar uma outra fonte de abastecimento para a vila. E, portanto, este depois é o lado, um bocado, o discurso, o lado simbólico da coisa, de que apresentar isto como um sonho, uma ambição secular dos redondenses de poderem usufruir das águas cristalinas da Serra d'Ossa. Isto é o lado, digamos, a leitura um pouco romântica em volta do discurso político. Mas que foi vendido depois até ao fim e realmente funcionou. Ele consegue ganhar vários apoios. Um apoio que foi importante, foi significativo logo de início, foi o apoio que ele conseguiu junto de Dona Antónia Luciana Tocha Moraes. A senhora, portanto, já no final da vida, no seu testamento, deixa um legado de 6 contos de réis para ajudar ao estudo e ao início das obras da captação das águas das fontes da Serra d'Ossa para a vila. Antónia Luciana Tocha Moraes, que deu o nome à Avenida Antónia Luciana, junto ao Jardim. Exatamente. Portanto, ficou apenas como Antónia Luciana, o que às vezes produz certos equívocos por haver uma outra senhora com o mesmo nome. Mas sim, é o caso. Aliás, uma das marcas que ainda hoje lá subsiste é a Escola Moraes, que também lá está, porque 2 sobrinhos dela depois ficaram por ela encarregados de levar por diante esse processo de constituir uma primeira escola pública na Vila de Redondo, coisa que não acontecia. Muitas vezes a escolaridade era na própria casa do professor. Escola Moraes, onde a Taito foi-se, já agora... Flor Bela Espanca depois no século XX vem dar aulas. Era a única escola que havia, ela deu aulas no Redondo, portanto... Deu aulas no Redondo? Deu aulas no Redondo. Se bem que aquela escola, pronto, nem tenho informações, estou a ouvir pela primeira vez o facto,
O que sei é que aquela escola era, inicialmente, era a escola de rapazes. Uhum. Ela deu aulas no Pronto. Redondo e morava no atual 36 da Botica. E Que ela tinha vivido na Rua da Botica, sim, isso eu sabia. Agora, relativamente à história da docência, desconhecia vem até em no filme dela. absoluto. Mas Mas realmente, voltando à dona à dona Antónia Antónia. Luciana Tocha Moraes, nós temos aqui uma reprodução do primeiro fólio. do primeiro fólio do testamento e legado de Antónia Luciana Tocha Moraes, que deixa desde colchas de damasco de seda à herdade das ferrenhas e os tais 6 contos de reis à Câmara do Redondo para iniciar as obras. Portanto, isto é um documento que está no Arquivo Municipal de Redondo, pode ser consultado por quem tiver interesse, ou então, se tornarem associados da nossa Associação Terras Nossa, também terão acesso a ele. 6 contos de reis foi o que Antónia Luciana deixou de legado. Portanto, 6 contos de reis que à época eram um montante avultado, mas com uma condição. Ela punha a condição de que esses estudos, ou mesmo o início das obras no terreno, deveriam acontecer no prazo máximo de 1 ano após o seu falecimento. Portanto, ela vem a falecer por altura do Natal de 1896 e quando ela falece, o governo regenerador, portanto, os regeneradores tinham voltado ao poder em Lisboa. E, portanto, vai haver um processo de travagem, digamos, de tudo isto. Seria complicado para a variação, enfim, na altura, na oposição dos progressistas, haverem um tempo a passar e a não conseguirem ir para a frente, portanto, com o processo. Mas no final do ano, portanto, por esta altura, digamos, fim de verão, princípio do outono, os progressistas voltam ao poder em Lisboa e dar-se então uma mudança em Redondo e uma aceleração do processo. Em relativamente pouco tempo, em cerca de 3 meses, portanto, desde que a variação progressista toma posse, eles conseguem, que já tinham em tempos contactado a família Matos Fernandes, que tinham negado, portanto, o acesso às fontes das suas propriedades na Serra d'Ossa. Estamos, aliás, numa dessas propriedades. Esta exatamente. albufeira pertencia a Dona Maria da Glória Matos Fernandes. Essa família, num primeiro momento, nega, portanto, a concessão, mas eles conseguem fazer um pedido por intermédio do Dr. Francisco Barão Ana Fragoso, muito, portanto, homem próximo do rei Dom Carlos, amigo pessoal. O rei Dom Carlos, portanto, concede o usufruto de uma série de fontes em propriedades da Casa de Bragança na Serra d'Ossa, e depois a família Matos Fernandes, claro, não querendo ficar atrás do rei nem dar uma de, enfim, pouco generosos quando o rei era tão generoso, claro que depois também acabam por conceder o acesso às suas nascentes. E, portanto, em pouco tempo, até ao final de dezembro, exatamente na véspera de se completar o ano de falecimento da Dona Antónia Luciana, são inauguradas as obras na Serra d'Ossa. Na altura, o Presidente da Câmara já é Manuel Joaquim da Silva, portanto, digamos, o braço direito de António Rui Gomes. António Rui Gomes, à época, já é administrador do Conselho, portanto, que é uma outra figura, digamos, da estrutura administrativa da época, que depois desapareceu, e Manuel Joaquim da Silva, portanto, com uma enorme excursão da população redondense caminho da Serra, com as bandas. Aliás, havia uma banda para cada partido tinha a sua, mas vieram todos, pois, naquela altura. Despovoou-se a vila. Exatamente. O Redondo fica praticamente vazio e vem tudo para aqui, e então o Presidente da Câmara, de forma simbólica, com uma pequena enxada de cabo de ébano e com lâmina de prata, dá 2 ou 3 pancadas na terra e, portanto, inicialmente começaram as obras. Todo este processo vai durar cerca de 6 anos, entre 1897 e 1903, com vários altos e baixos, normalmente sempre como reflexo das mudanças de poder em Lisboa. Quando os regeneradores voltavam ao poder, havia uma travagem, os orçamentos não eram aprovados, havia pouca liquidez, as fábricas que forneciam os materiais que eram necessários para as obras também levavam mais tempo, e,
Portanto, quando os progressistas voltavam ao poder, as coisas, digamos, voltavam novamente a entrar nos carris e a ganharem outra dinâmica. Curiosamente, os progressistas, nesse momento inicial e, portanto, com esse apoio, aproveitando naturalmente toda essa inércia até da generosidade, digamos, régia, trazem para Redondo, portanto, que é o autor do grande plano que ainda hoje subsiste, portanto, felizmente não ardeu no incêndio de 1934. Não ardeu, portanto, é um plano talvez feito à escala, aquilo tem uma escala de talvez 1 por 1000, ou seja, 1 milímetro é 1 metro, portanto, é um plano com à volta de 30 e tal metros de papel. E o engenheiro, que é o encarregue de fazer, portanto, todo o estudo, desde as diferentes nascentes até depois a projetada posto elevatório da Boa Vista, também já está digamos, no projeto, e os marcos fontanários que deveriam abastecer a vila. Eram aqueles que eram com uma roldana, certo? Exato. E inclusivamente um chafariz, que deveria inicialmente ficar na praça do município e não onde depois acabou por ficar, mas veremos isso mais adiante. E esse homem era José Maria do Rei de Lima, que é uma figura extremamente importante para a segunda metade do século XIX português, que é um homem que vem dinamizar o ensino da engenharia em Portugal. E principalmente não apenas a engenharia, digamos, de estruturas, mas também a engenharia química. Ou seja, ele estudava os solos, ele conseguia planear e saber o que utilizar e o que é que deveria ser feito para, neste caso, para conduzir, portanto, os canos de abastecimento de água. Ele depois é solicitado para Lisboa, acaba, portanto, por regressar a Lisboa e vai ser sucedido por aquele que, de alguma forma, vem quase como um estagiário e que depois vai ficar em carreira das obras durante, talvez, o período principal, que é António Maria da Silva. António Maria da Silva, o senhor engenheiro António Maria da Silva, que vem para cá, que inicialmente tem um bom relacionamento com as variações. Em 1900, os regeneradores voltam ao poder e este engenheiro, digamos, vira a casaca. Aproxima-se dos regeneradores. Já então se virava a casaca? Já. O virar da casaca, com casaca ou sem ela, sempre houve viragem. Ele aproxima-se então dos regeneradores, começa a ter um tipo de atitudes até provocatórias em relação à variação progressista, que ainda não tinha, portanto, abandonado funções. Chega, inclusivamente, a insultar alguns dos vereadores e... portanto, há uma altura em que portanto, na altura, o governo era nomeado pelo rei e só se legitimava em eleições posteriormente, ou seja, não como hoje, que primeiro votamos e depois, em função dos resultados da votação, é que é constituído um parlamento e um governo. Na altura, havia primeiro um governo que se legitimava a posteriori. Ou seja, eram sempre garantidas as Eram vitórias. sempre garantidas. E, portanto, os regeneradores avançam com o processo, mas o Redondo, que era tradicionalmente progressista, ganhou a eleição. Terá havido uma tentativa por parte dos representantes regeneradores de fazer uma chapelada, portanto, de introduzir votos, digamos, que ninguém tinha votado, portanto, votos falsos, dentro das urnas para alterar os resultados. E isso terá desagradado ao povo, com certeza. O povo apercebeu-se, houve protestos, houve confrontos, portanto foi imediatamente pedido umas novas eleições, a coisa naturalmente não caiu bem, o senhor engenheiro cada vez ia ganhando maior inimizade da população e ainda assim fica marcada uma nova eleição para dezembro. Como o senhor administrador, porque ele acaba por ser nomeado administrador do Conselho nessa altura, o engenheiro António Maria da Silva, não se sente seguro, pede tropas e o Redondo esteve ocupado, sob ocupação militar, e, portanto, o segundo ato eleitoral decorre com uma vila digamos, debaixo de armas, sob a sombra das baionetas, digamos assim. Volta a haver confusão
A população volta, portanto, novamente a ter uma atitude, enfim, enérgica. Há confrontações, há gente ferida a caminho do hospital. Portanto, Nessa noite houve de certeza muito trabalho no hospital. houve muita confusão, seguramente haverá registros, caso subsistam os livros da época. E, portanto, aquilo tornou-se, digamos, uma situação incomportável. Poucos dias depois, a população revoltada, que as tropas já não sabiam o que haviam de fazer, porque já estavam de alguma forma, enfim, um pouco desacreditadas até da autoridade que supostamente deveriam manter, a população, numa noite, planeiam que aquele senhor já não vai sair dali. Ele estava hospedado. Ou seja, sair dali vivo. Vivo, pronto, não ia sair do redondo vivo. Então, ele estava na estalagem, portanto, que hoje é, portanto, por cima do engaço, portanto, era, enfim, A estalagem do Manel da Estalagem. a estalagem. A população cerca a estalagem, portanto, por um lado e pelo outro, mas o senhor consegue, alguém o terá avisado, antes de que a população chegasse, ele consegue que alguém o meta dentro de um carro puxado por animais, tape com uma manta, ponham palhas e, enfim, o que fosse por cima para disfarçar e que o levem por Santa Susana para Évora para ele apanhar o comboio e fugir para Lisboa. Portanto, como a população redondense não sabia que este episódio já tinha acontecido, que ele já estaria, portanto, em fuga, os vidros da estalagem naquela noite ficaram todos partidos à pedrada, porque a população realmente estava em fúria. As tropas acabam por ir embora, o administrador do concelho também tinha, digamos, dado às de Vila Diogo e, portanto, volta a ser marcada a eleição, já para janeiro, os progressistas ganham, efetivamente, e mesmo o governo regenerador teve que aceitar os resultados. Esse engenheiro em fuga, esse administrador, acaba por ter um papel importante, se calhar, enfim, são especulações, mas poderia, no destino de Portugal e no destino do rei Dom Carlos, não é? Talvez, digamos que sim. Portanto, Podemos especular um bocadinho sobre isso? Ele, quando vai para Lisboa, ainda por cima, pelo facto de ter fugido, não fica muito bem visto pelos próprios regeneradores. Ele acaba, portanto, por abandonar o Partido Regenerador e tornar-se republicano. E liga-se à Carbonária. E liga-se à Carbonária, onde chega a ser, portanto, um dos dirigentes da própria Carbonária, na altura em que está a ser, portanto, planeado o atentado. Há sempre a velha questão, o atentado seria para quem? Para João Franco, enquanto Primeiro-Ministro, seria para o rei, efetivamente, que a verdade é que, de uma forma ou de outra, é provável que fosse para o rei, porque há casos e há notícias de que alguém teria tentado passar bilhetes que chegassem ao rei no momento do desembarque no Terreiro de Paço, quando regressavam de Vila Viçosa, para que mudassem o trajeto. Não fossem para o sítio onde estava planeado, porque haveria a iminência de algo acontecer. Diz também que Dom Carlos tinha informação desse possível atentado e que mesmo assim insistiu em ir no Landau aberto. Não é? Isso também é outra das histórias que se conta sobre isso. Fosse como fosse, que a verdade é que realmente, portanto, o rei e o príncipe herdeiro acabam por morrer naquele dia. António Maria da Silva acaba a subsistir, sobrevive no meio e inclusivamente foi algumas vezes ministro e era ele o primeiro-ministro, portanto em 28 de maio de 1926, quando Bernardino Machado era presidente da República e que é apiado, portanto, pelo golpe militar, e António Maria da Silva era então o primeiro-ministro.